Então, pessoal, só uma informação aqui. Um dia depois da gravação desse episódio, eles confirmaram o Risotto como o primeiro DLC da Season Pass do JoJo All-Star Battle R, né? Então, tá aí mais ou menos a confirmação, né? De que tá aí o aviso, né? De que ele é um personagem que estará no jogo. E que meio que fode um pouco ali minha lista de possíveis personagens que eu achava que iriam entrar, né? Minha lista lá. Mas ok, né? É um personagem que eu queria muito ver. Como vocês irão escutar no episódio. Caralho, porra, vai se foder, puta que pariu, vai tomar no cu, merda, filho da puta, teu cu, porra nenhuma, la concha de tu madre, fuck you. É só isso. Olá a todos, mais um Angusta Cash aqui. Basicamente, um episódio só que eu quis gravar porque, sei lá, deu vontade de gravar. Basicamente ele vai ser sobre o jogo lá do Jojo que lançou, né? Que eles lançaram o remake do jogo, né? Remasterizado, né? O JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, né? E a ideia do podcast aqui é comentar quais personagens vão vir na Season Pass que vai ter, né? Porque o jogo eles fizeram a remasterização, adicionaram novos personagens e basicamente lançaram uma Season Pass com quatro personagens que vão vir, né? A minha ideia é comentar personagem parte a parte aqui e dizer quais que eu dizer os personagens aqui que podem aparecer, né? E também dizer de fato os que eu creio que irão aparecer, né? Os quatro. Enfim, vamos lá. Primeira parte, né? Parte um. A parte um no jogo ela tem quatro personagens, né? Ela tem o, o Jonathan, o Zeppelin, o Speedwagon e o Jill. Então, assim, teoricamente seriam os personagens que você esperaria aparecerem. Mas ainda sim eu consegui encontrar quatro personagens na parte um que daria pra colocar. O primeiro aqui seria um duo, né? Uma dupla. Seriam dois personagens em conjunto, porque eu não consigo imaginar os dois lutando separados. Na real, nem consigo. É porque faz um tempo, né, que eu vi a parte um, então não me lembro como que eram eles em ação, mas o Dari e o Streizo, eles jogarem em dupla, talvez desse pra fazer um personagem, essas coisas assim. Mas, assim, chance de aparecer extremamente baixa. Gostaria? Não. Agora o personagem que eu acho que é o mais. Assim, personagem de parte um que eu gostaria que aparecesse seria esse aqui. Até porque os outros que deveriam aparecer já estão, né? Que é o Bruford, né? O cara lá, o zumbi lá, da espada, dos cabelos, enfim. É um personagem interessante, eu acho que seria legal ele aparecer no jogo. É um personagem que eu acho legal, sabe? Ele tem toda aquela história trágica e no final a redenção, sabe? É um personagem que eu acho legal. O Bruford, chances dele aparecer baixíssimas. Eu acho que é muito baixo. São muito baixas as chances dele aparecer. Assim, poucas. Outro personagem que eu coloquei aqui foi o Tarkus, né? O Tarkus talvez ele fosse um grappler, né? Como é um jogo de luta, ele seria do arquétipo dos grapplers. Verei ele mais assim, né? Um cara grande, forte. Ser o cara mais grappler de agarrão. Somente fazer aquelas coisas lá da corrente lá que ele fazia. Lá de prender você e ele na corrente lá e fazer aquela coisa de puxar, enfim. Eu, sei lá. Mas eu não sei muito bem como seria o Tarkus.
E as chances dele aparecer são muito baixas. Outro personagem que eu coloquei aqui, porque esse aqui eu acho que seria louco. Eu acho que seria louco. É o Jack Stripador, cara. Nossa, cara, o Jack Stripador aparecendo em Jojo, cara. Foi muito louco. Eu coloquei porque seria louco, né? Ele tem aquela coisa de sair dentro do cavalo, de ter o corpo cheio de lâminas, coisinhas. Muito louco, cara. Então, sei lá, cara. Seria o segundo personagem dessa parte que eu mais gostaria de ver. E as chances de aparecer, bem, são mais baixas ainda. Para mim, sim, da parte um o personagem com mais chance de aparecer é o Bruford. E eu acho que o Jack Estripador é o com as chances mais baixas. Parte 2 agora. Parte 2 eu consegui pensar em 3 personagens, né? O Estreito de novo, dessa vez sozinho. E aí o Estreito vampiro e tal. Chances dele aparecer para mim são baixíssimas. Eu acho que é mais fácil ele aparecer com o Daire do que ele sozinho em versão vampiro. Outro que poderia aparecer é o Santana, né? Santana, o primeiro Pilar Man que apareceu. Seria legal ver ele no jogo. Ele basicamente não teria bem o estilo modo que os Pilar Mans possuem, né? Cada Pilar Man possui um modo, né? Um é o vento, o outro é o fogo, né? Magma, não sei lá, o AC/DC, né? Que é o sangue quente, as coisas. E o Cars tem aquelas lâminas lá, enfim. Agora o Santana eu não sei qual seria o modo dele, né? Porque não tem bem um modo. Ele é assim, um pilar meio genérico, sabe? Vamos dizer assim. Mas seria interessante. E as chances dele aparecer eu acho que são baixas também. E aí o personagem. Esse é o personagem que eu mais quero que apareça. Esse definitivamente é o personagem que eu mais quero que apareça. O Stromheim. Stromheim, cara, da parte 2. Puta que pariu, cara. O Stromheim seria foda pra caralho aparecer. E assim, quais são as chances dele aparecer? Eu acho que são chances muito altas. Por quê? Porque uma coisa que eles utilizaram muito nessa remasterização eles utilizaram muito o jogo Eyes of Heaven. Por exemplo, você vai ver alguns personagens adicionados que eles pegaram do Eyes of Heaven. Tipo, pegaram gameplay, essas coisas e adaptaram, né? O Speedwagon, o... que mais? O Diego Brando da parte 8, da parte 7. Jotaro da parte 4 que colocaram, né? Enfim, eles o Pet Shop também foi adaptado do Eyes of Heaven, enfim. Eles pegaram alguns personagens do Eyes of Heaven e adaptaram. E adaptaram pro jogo, né? E o Stromheim tá no Eyes of Heaven. Então, para você colocar ele no jogo é mais tranquilo, né? Você só precisa adaptá-lo ao jogo de luta do All-Star Battle. Então, eu creio que o Stromheim tem chances altíssimas de aparecer. E vamos para a parte 3 agora. Cara, grande parte dos personagens da parte 3 eu creio que posso aparecer, cara. Eu acho que a parte 3 é o que eu devo mais ter colocado personagens aqui para aparecer, porque assim, para quem não sabe, nas antigas teve um joguinho de luta feito pela Capcom, um jogo de luta da parte 3 de Jojo, né? Eu não sei como que era o nome no começo, mas a versão final ficou conhecido como Heritage for the Future, né? E bastantes personagens tipo poderiam aparecer, sabe? Porque alguns personagens foram adaptados para jogo de luta, né? Então seria fácil você criar ele no jogo. Você já teria uma base de movimentos, coisas, gameplay, enfim. Mas vamos lá. Primeiro que eu coloquei foi o Wendell, né? Endu, que é o cego que tem aquele stand que é uma água, né? Ele, no caso, ele não era jogável nesse jogo de luta aí clássico da parte 3. Mas ele foi jogável no Eyes of Heaven. Ele era um personagem jogável.
Por isso que eu digo que o Endo tem chances altíssimas de aparecer no jogo. Porque ele já é de um jogo que estão adaptando personagens. Segundo personagem que eu coloquei, que é o Alessi, né? Aquele filha da puta do Alessi, né? Não, a parte 3 eu acho que ela conseguiu criar a maior parte de vilões odiáveis, cara. Tipo, é o vilão. A parte 3 criou vilões que, tipo, só queria ver o Jotaro metendo Ora, cara. Assim, enquanto as outras partes geralmente tem um vilão que você quer ver tomando surra, a parte 3 criou vários. Porra, cara. O Alessio, na minha opinião, apanhou pouco, cara. Deveria ter apanhado mais, esse filho da puta do Alessio. Enfim. E ele é um desses personagens desse jogo de luta antigo, né? Ele lá que tinha aquele stand dele, não me lembro o nome agora, eu acho que era Seth, né? Ele que tinha o stand lá que transformava todo mundo em criancinha, né? Então, ele ele era jogável. Eu creio que as chances dele aparecer são baixas. Principalmente por conta do poder do stand dele, né? O stand dele transforma os personagens em criancinhas. E aí, o que você teria que fazer? Você teria que criar, tipo, versões de todos os personagens criancinhas no jogo. Apenas isso. Aí seria complicado, né? Segundo personagem aqui é o Devil, The Cursed, né? Devil, o amaldiçoado. Né? O do Ebony Devil, né? O que tem um bonequinho do mal. O bonequinho lá no quarto que taca o terror no Polnareff. Ó, cara, o Devil, ele era um personagem interessante nesse jogo de luta antigo. Porque ele é um personagem conhecido por ser o Puppet, né? Estilo Puppet. Que é o quê? Que é basicamente você ter que controlar dois personagens. Você não controla um personagem, você controla dois, né? Um exemplo famoso de Puppet é o Zato One da série Guilty Gear, né? Você controla tanto o personagem lá, o Zato, quanto a sombra dele. Né? A sombrinha lá dele, lá, essas coisas, enfim. E esses personagens Puppet são mais complexos de se jogar, né? Então, eu creio que o Devil ele seja complicado de se ter no jogo. Justamente pelo fato dele ser um puppet, né? Um personagem puppet. Sim, o All-Star Battle não é um jogo tão complexo, né? Em questão de comando, essas coisas. São o quê? São 3 comandos de... 3 botões de ataque, né? Eu me pergunto como que você faria pra fazer esse negócio do puppet, sabe? Né? Tipo, um negócio bem puppet mesmo, entende? É que assim, os personagens de Jojo, você poderia falar que eles são puppet, mas não são tanto assim, né? Os personagens com stage. O Devil, ele seria bem o puppet mesmo, sabe? Mas eu não sei. Talvez dê pra adaptar, só que seria mais complicado. Por isso que eu falo que as chances dele são baixas também. Outro personagem aqui, a Midler. Ela que tem como stand High Priestess, né? Aquele bicho lá no submarino que se transformava em uma caralhada de coisa. Acabou se transformando até numa boca gigante. Que o Jotaro quebrou os dentes, né? Então, pra quem não sabe, a Midler nem aparece direito no mangá, assim. A aparência dela, essas coisas, nem aparece direito. Mas queriam colocar ela no jogo, né? Então, tipo, eles meio que pegaram eu acho que é a Yukako, né? Na parte 4 é a Yukako, né? A namoradinha. Yukako, né? A namoradinha do. Nossa, agora esqueço o nome do filho da puta, né? Eu sempre tenho um nome na cabeça do. O Koichi, né? Namoradinha do Koichi. Então. Eles meio que pegaram o Yukako e só adaptaram um pouco a aparência dela para fazer a Midler, né? Essa Midler eu acho que seria interessante, cara, né? Principalmente por conta dos dentes, transformar em qualquer porra, enfim. Seria legal. Mas eu creio que, sei lá, eu acho que mediano, assim, chances medianas de aparecer. Aí agora eu vou falar 3 personagens aqui que basicamente são o mesmo stand que estiveram no jogo de luta.
Primeiramente é o Shaka, né? O Shaka é o primeiro cara que apareceu lá com o stand do Anubis, né? A espada do Anubis lá, essas coisas. E quais são as chances dele aparecer? Baixas. Muito baixas. Por quê? Porque basicamente o stand é a porra de uma espada. É uma espada que corta, mas só isso. Tipo, sei lá, chato, entende? Aí o segundo aqui é o Khan, que também foi o segundo usuário do Anubis, né? Que apareceu lá no anime. E que também creio que seriam chances baixas de aparecer, né? E o terceiro usuário lá com Anubis é o Polnareff, né? A gente poderia ter uma segunda versão do Polnareff no jogo, né? O Polnareff, no caso, ele tinha duas versões nesse jogo de luta aí antigo. A versão dele normal e a versão dele Anubis. O que fica um pouco mais interessante, né? Que pode mudar um pouco a gameplay do Polnareff, né? Teremos o Polnareff lutando com o Silver Chariot e com o Anubis, né? Com a Katana. Mas eu também creio que seria difícil aparecer esse personagem. Assim, os personagens de Anubis eu creio que seriam difíceis, sabe? Próximo personagem aqui, Rubber Soul, o cara do Yellow Temperance, né? Ele era jogável no jogo de luta antigo. Só que o foda é que basicamente ele era o Kakyoin. Era o Kakyoin amarelo no jogo. Era basicamente isso. E, tipo, tinha meio que os ataques do Kakyoin, só que o stand era mais amarelado, essas porra, pra tipo dizer, ó, é o Yellow Temperance dele aqui que tá assumindo forma do Green. Ah, esqueci o nome. Do Hierophant Green, né? Então, tipo, eles meio que teriam que criar um novo, né? Rubber Soul, né? Na verdade. Porque não ia ser um Kakyoin de novo, né? Então eu acho que são baixas as chances dele aparecer. E esse Rubber Soul também é outro personagem que, puta que pariu. Os caras. O Araki criou na parte 3 pra gente odiar mesmo esse Rubber Soul, cara. Fiquei satisfeito quando esse cara apanhou, cara. É outro que deveria ter apanhado mais ainda, né? A Leste deveria ter apanhado mais. Rubber Soul deveria ter apanhado mais. O que apanhou bastante mesmo foi o Steely Dan, né? O Steely Dan apanhou bastante. E poderia ter apanhado mais também, porque é outro filho da puta esse Steely Dan. Enfim, aí agora dois personagens que não apareceram nesse jogo de luta antigo, né? E nem aparecem no Eyes of Heaven. Então, eu peguei eles aqui e citei porque eu acho que poderia ser interessante. O Capitão Tenil Impostor, né? O do stand Dark Blue Moon, né? Aquele stand da água lá, que o Jotaro luta na água, essas coisas. Talvez porque poderia ter um pouco de gameplay de água e tal. E o ZZ, né? ZZ, que tem o Well of Fortune, né? Que é o stage do carro. Imagine você lutar contra o carro no jogo, cara, que da hora. Você lutar com o carro que fica tirando gasolina, essas porra em você, cara. Seria muito louco. Vamos para a parte 4. Os personagens da parte 4 aqui, nenhum deles apareceu no jogo de luta no Eyes of Heaven, né? É apenas personagens que eu encontrei e coloquei aqui, porque seriam legais. Primeiramente, o Mikitaka Hazekura, o cara lá que é o ET, que se transforma em qualquer coisa. Porra, esse daí é um leque de possibilidades de gameplay, cara. Puta que pariu. Esse daí seria muito da hora, tá? Pelo leque de possibilidades que esse cara traz. Segundo aqui que eu coloquei, o Anjuro Katagiri, né? O psicopata lá do stand de água, o que mata cachorro. Então, esse daí eu coloquei porque, né? Um stand de água traria possibilidade de gameplay e tal, né? Terceiro que eu coloquei, o Keishu Nijimura, né? O irmão do Kuyasu, que tem o stand lá, o Bad Company. Pô, é um dos stands mais da hora que eu achei, cara, na parte 4. Tipo, o stand dele é um exército de brinquedos, sabe? E assim, é muito da hora. Imagine como seria esse stand no jogo, cara. Seria muito legal, assim, jogar. E de zoeira aqui, imagine se os caras botam esse cara no jogo.
Assim, eu coloquei ele porque seria engraçado pela zoeira. O Tônio, né? O chefe de cozinha. Eu só coloquei ele porque seria engraçado. Imagina você botar o chefe de cozinha que bota o stage nos alimentos para ser um personagem do jogo, cara. Que louco. Parte 5, né? Parte 5 também não tem nenhum personagem, né? No jogo. Eu coloquei o Abáquio, né? O primeiro nome que eu coloquei foi o Abáquio. O Abáquio, sinceramente, seria difícil pensar numa gameplay dele. Porque o stand dele não é um stand de combate, né? Não é um stand de luta. O stand dele é basicamente se transformar em alguém e fazer todos os movimentos que essa pessoa que esse stand se transformou fez, né? Então eu acho que o stand do Abáquio, sim, seria muito difícil você adaptar ele para um jogo de luta. Tanto é que ele, tanto é que apareceu todo mundo do grupo, né? Do grupo lá do Butcherati, menos o Abáquio. Até o Fugo que saiu apareceu. Então, tipo, é realmente mais complicado, né? Outro que eu poderia colocar também, por conta dos poderes do stand, tipo, colocar como dupla, assim como, por exemplo, foi feito com o, esqueci o nome da dupla agora. É, eu esqueci o nome da dupla. Eu esqueci o nome agora dos caras. Eu esqueci o nome. Ah, pera aí. Ah, o Peixe e o Prosciutto. Prosciutto e Peixe. Peixe, né? Eles foram, tipo, meio que uma dupla no jogo. No caso, você joga com o Prosciutto e você pode alternar entre o stand dele e o Peixe, né? Então, eu veria o Chocolate e o Seco funcionando dessa forma. Você joga com Chocolata, né? Você pode usar o stand dele lá daquele negócio lá que vai destruindo tudo. E você pode trocar pro Seco debaixo da terra, dando os ataques, coisas. Eu acho que seria interessante. E o personagem aqui que eu mais gostaria de ver dessa parte 5, né? Que pra mim seria o personagem da parte 5 a aparecer. Já que colocaram prosciutto, peixe, colocaram o outro lá também, o cara lá do gelo. Não me lembro o nome dele também, o cara do gelo, o Jaco. É o Jaco, né? O cara do gelo é o Jaco, né? É o Jaco. Então, Jaco. Então, eu acho que esse aqui será o mais legal, né? O líder, né, do time, do esquadrão de assassinos, né? Risotto Nero, amigos. Risotto Nero. O cara que... Pô, o stand dele me marcou justamente por conta do nome, cara. Que é Metallica, né? Pô, é o nome mais legal, assim, de se decorar, cara. Tipo, Metallica. E, tipo, o stand dele é basicamente transformar o ferro... transformar o ferro em... É basicamente mexer com ferro, né? Ele controla o ferro, sim. Aí, por exemplo, ele... que ele faz muito? Ele faz muito de pegar o ferro do seu sangue e transformar em coisas cortantes, né? Aí, tipo, sei lá, do nada surge uma tesoura de ferro na tua perna, assim, te cortando, sabe? E eu acho que seria interessante a gameplay dele por conta disso, cara. E, porque, assim, é um dos personagens mais da hora, assim, que teve na parte 5. Principalmente pelos poderes dele, sabe? É um personagem que eu queria que aparecesse muito. E, porra, depois que eu comecei lá no Capitão Tenil, eu parei de falar chances, né? Mas Capitão Tenil são chances baixas, ZZ chances baixas, o ET eu diria que médio, o Tônio muitíssimo baixa, o Anjuro baixa, o baixo médio, o Queixo baixa, o Abáquio baixa, Chocolate seco eu acho que média, e o risoto eu acho que seria média, né?
Parte 6 agora, né? Dois personagens aqui. Eu estou apenas acompanhando o anime da parte 6, então eu não vou. Tem, por exemplo, os irmãos do Jill, por exemplo, que poderiam aparecer, né? Só que eu não sei como. Os irmãos do Jill, não, os filhos do Jill, né? Só que eu não sei como funciona o stand deles, essas coisas, não vi em ação, então eu vi poucos personagens, né? Assim, então, tipo, dos personagens que eu vi até agora na parte 6 só encontrei dois. Primeiramente, o Weather Report, né? O cara lá que tem o stand do clima, essas porra. Ele apareceu no Eyes of Heaven. Então, assim, é um personagem que eu achei muito legal. E que, amigos, é certeza que vai ter entre esses quatro personagens. As chances deles são altíssimas, cara. Não tem como. O segundo personagem que eu coloquei é aquele. É o Kenzo, né? O que tem o stand lá do. Que mostra o seu. E até esqueci o nome agora do seu negócio lá. Que mostra como tá o seu caminho lá, do negócio lá. É o velho lá na prisão que bebe mijo, que lutou com Full Fighters e tal. Que tinha as técnicas lá de te sufocar com água, essas porra aí, enfim. É umas paradas doidas, cara, esse Kenzo. Talvez fosse interessante. Kenzo é médio pra baixo, assim, eu acho. Parte 7, né? Parte 7 que eu li o mangá. Nossa, cara, mangá maravilhoso. Puta que pariu, cara. Que mangá maravilhoso essa parte 7. Steel Ball Run é... Cara, virou minha parte favorita, Steel Ball Run. Assim... Inclusive, o Steel Ball Run agora tem o meu personagem favorito de todo o Jojo. Antes era o Joseph. Agora meu personagem favorito é o Giro. Giro Zeppeli. Enfim. Vamos lá. Parte 7. Primeiro personagem aqui, né? Ele apareceu no Eyes of Heaven também. Então, eu só digo que as chances dele são um pouco menores por alguns motivos, né? Estou falando do Diego Brando, né? Do universo alternativo. O Diego Brando, ele foi colocado no jogo, né? O Diego Brando da parte 7, o que se transforma em dinossauro, essas coisas, ele foi colocado. E o Diego Brando do universo alternativo, ele estava no Eyes of Heaven, né? O Diego Brando do universo alternativo que basicamente tem os poderes do Jill, né? Do Jill. Ele tem o... Como stand, ele tem o The World, né? O Zawardo, né? Por que que eu acho que ele é um pouco mais baixo ao contrário dos outros que apareceram no Eyes of Heaven? Cara, eu acho que é um pouco mais baixo simplesmente porque ele seria meio que o mesmo personagem que o outro, né? O Diego seria a mesma coisa que o outro Diego. E a gameplay dele seria quase que mesma que a mesma do Jill. Do Jill da parte 3, né? Ele só não teria aquelas coisas vampirescas e provavelmente teria gameplay montada, né? Que nem os personagens da. Que nem a maior parte dos personagens da parte 7, né? Os personagens da parte 7 que apareceram, né? O Johnny, o Giro e o Diego, né? O Jill, né? Eles têm gameplay montada e normal, né? Em pé e montado em cima do cavalo. Só só o Funny Valentine que a gameplay dele é mais dos outros personagens de Jojo, né? Que é a gameplay do personagem normal e habilitando o stand, né? Então, o Diego seria mais ou menos isso, né? Seria o outro Diego, só que ele, ao invés de se transformar em dinossauro, essas porra, ele basicamente usaria o Zawardo, né? The World, né? Seria isso. Segundo personagem que eu coloquei aqui. Como eu leio o mangá, né? Eu vi um monte de personagem interessante para colocar. Hot Pants. Hot Pants, né? Acho que seria interessante Hot Pants, principalmente naquela coisa Hot Pants utilizando aquele spray de carne lá, mexendo as porras, enfim. Sei lá, criando possibilidades de gameplay e tal. Seria legal. Montantin, né? Com sua corda, né? Que mexe o seu corpo, essas coisas. Seria interessante. Interessante até a ideia do tipo ele, por exemplo, te acertar um soco de longa distância por conta do chicote, por conta da corda, né, do chicote. Não, não é chicote, é corda, né, por conta da corda lá que ele ataca, enfim. O Icapipo, que é
um usuário de Steel Ball, né? É um cara que também usa Steel Ball igual o Giro. O Icappo, ele não tem stand, então a gameplay dele... Assim, Hot Pants Mountain Team, eu creio que eles serão mounted, né? Que nem os outros personagens. Eles lutam em cima do cavalo, mas também podem lutar em pé. Ou seja, fica variando nisso. O Icappo eu já não sei se ele seria mounted por estar andando, se ele lutar em cima de cavalo também, ou se ele seria só ele em pezão e seria o estilo Steel Ball, né? No caso, eles usando as Steel Balls dele, né? Mas seria um personagem legal também. O Blackmore, Blackmore seria personagem stand, né? Estilo de stand, porque Blackmore não anda de cavalo, né? O Blackmore, né? O cara da chuva, que consegue fazer uns negócios com a chuva lá, seria da hora. Tem o Disco, né? Disco seria um cara de stand também, né? É que o stand dele é interessante. Se você souber adaptar bem, você consegue fazer uma gameplay legal. E o último que eu coloquei da parte 7 é o Sandman, né? O índio, né? O índio que corre. E que o stand dele lá tem os poderes de som, essas coisas lá. Dos barulhos, enfim. É um pouco parecido com o Koichi, né? Um pouco parecido com o Koichi, né? Esqueci com o Echoes, né? Eu acho que fase 1 do Echoes, né? É parecido, né? Com a fase 1 do Echoes, eu acho. Então, tipo, o Sandman seria interessante também. Apareceu o índio Sandman, né? Eu tava falando aqui das possibilidades, né? O Diego eu falei que é um pouco mais baixo do que os outros personagens do Eyes of Heaven, né? Porque por conta de já ter o Diego, ter um outro Diego, por conta de já ter o Jill com o Zawardo, essas coisas. Mas, pessoal, eu vou falar uma parada aqui. Nesse jogo, né, dos personagens novos que eles colocaram, um deles foi o Jotaro da parte 4. Que, amigos, é literalmente o Jotaro da parte 3. Só que com um ataque em zoning que é o... Que é aquele tiro lá, aquele negócio de tiro que ele dá, que ele usa o stand lá. Quando ele tá... Sabe quando ele e o Josuke que vão enfrentar lá os ratos assassinos? Então... Basicamente ele tem um poderzinho que é aquilo, né? E basicamente isso. Mas de resto é o Jotaro da parte 3. Que só mudam os especiais só, né? O Jotaro da parte 3 tem 2 especiais de um jeito. E o da parte 4 tem 2 especiais de outro jeito, né? Mas de resto é essa mesma coisa. É o Ora Ora Ora. É o Starfinger. É poder parar o tempo. É a mesma coisa, cara. Então, tipo... Assim, se o Jotaro da parte 3 e da parte 4 estão no jogo são quase a mesma coisa, daria pra você colocar um personagem que é a mescla de outros dois personagens que já estão no jogo, né? Colocar o Diego do universo alternativo da parte 7, né? Hot Pants, Mountain Team, Wicappo, Blackmore, Disco e Sandman. Todos esses personagens eu creio que possuem chances baixas de aparecerem, né? Porque assim, a parte 7 ainda tá no mangá, né? Não é tão conhecida. E sei lá, cara. Eu acho que é mais por conta disso mesmo, né? E também, tipo, nenhum desses personagens tá no jogo pra poder ser adaptado, né? E agora um personagem da parte 8. Eu comecei há pouco tempo a ler a parte 8, né? Tô ainda nos primeiros capítulos. Tô lendo devagar, né? Não tô lendo freneticamente que nem eu li Steel Ball Run. Steel Ball Run eu li freneticamente, cara. Puta que pariu. Puta que pariu, é maravilhoso. Agora essa parte 8 eu tô devagar, tô tranquilo, tô de boas, enfim. No jogo, de personagem da parte 8, só tem o Josuke, né? O Josuke da parte 8. Só que no Eyes of Heaven tinha um outro personagem também, que era o Joshu, né? Joshu Higashikata. E porque eu acho que esse Joshu possui chances altíssimas, além do fato de ele ser um personagem do Eyes of Heaven, que pode ser adaptado. Outro motivo que me faz acreditar que ele é um personagem com chances altíssimas é o fato
de que só tem um personagem da parte 8 no jogo. Só tem um. Então, eu creio que eles colocariam um segundo personagem, né? Pra pelo menos ter dois, né? Eu vou nessa lógica. Então, pra mim, assim, os possíveis 4 personagens, né? Os possíveis 4 personagens seriam o Joshua, Weather Report, Endo e Stromheim. Eu creio que esses 4 serão os personagens da Season Pass revelada. Agora, se fosse por escolha minha, se eu pudesse escolher os 4, escolheria Stromheim, é um que eu escolheria. O Risotto, né? O Risotto Nero seria outro que eu escolheria. Weather Report. E o quarto personagem é muito complicado pensar, cara, qual que eu escolheria. Porque tem personagens da parte 7 que podem aparecer, né? Tem o Queixo, né? O irmão do Cuiazo também, que poderia aparecer, que é outro que eu queria ver. E tem o Bruford, que eu acho que seria legal também. Mas, enfim. 3 de 4 personagens, pelo menos, eu tenho escolha, assim, de quais que eu gostaria que aparecessem. Agora, que vão aparecer Stromheim, Endu, Joshua e Weather Report. Então, pessoal, é só isso aí. 35 minutos falando de DLC de joguinho. Enfim, Mangusta Cash gravado apenas pra isso. Mas é isso aí, pessoal. Falou aí.